respeito à emancipação, à expansibilidade, ao alcance de dimensões, enfim, tudo que diz respeito a esse aspecto, vai ter a base desses limites vai ser sempre a questão moral, sempre, tá? Então, um espírito que ele tem uma condição moral mais elevada, ele tem mais capacidades em tudo, inclusive na lucidez, tá? Quando ele está emancipado. Então, o sonâmbulo, ele não pode ver tudo. Ele tem limites. Limites impostos pela sua condição moral. Limites impostos também pelas leis divinas, que deu ao homem a capacidade, né, como uma faculdade sonambúlica, para que ela tivesse um fim útil. E se essa emancipação não é de natureza, não está empreendendo algo útil, algo voltado para o bem, ela vai ter uma limitação com certeza. Não adianta, eu sou um sonâmbulo maravilhoso, eu tenho um magnetizador maravilhoso em questão de capacidade, de faculdade, mas a questão moral vai estar sempre limitando até onde esse sonâmbulo pode ver e o que ele pode ver. Tá? Então, não é porque eu estou emancipado e que o sonambulismo é uma faculdade fantástica, onde a pessoa tem possibilidade, né, de ver muito além, se ela também não está focada a serviço do bem. Tá? Então, aqui nesse outro slide, ele diz o seguinte, no final. E tanto menos se pode contar com a infalibilidade, no caso do sonâmbulo e da sua lucidez, quanto mais a desviem do fim proposto pela natureza e a transformem em objeto de curiosidade e experimentação. Vocês viram o vídeo que eu falei, né, que eu sugeri sobre sonambulismo, e vocês viram uma exemplificação, vocês não chegaram nem a ver o trabalho acontecendo. Mas é um trabalho muito rico e de muita delicadeza, que é o que a gente vai falar hoje. Porque a gente lidar com a alma humana em níveis mais profundos. Imagina se eu puder colocar alguém num transe sonambúlico com interesses escusos ou com interesses muito particularistas, não que necessariamente vai fazer mal a alguém. Então, por exemplo, uma mãe assim, olha, eu sou sonâmbula e eu gostaria de exercitar meu sonambulismo para ajudar minha filha. Como é que a senhora quer ajudar a sua filha? Não, é porque ela está passando por problemas, ela está tomando as decisões ruins na vida, e eu gostaria, né, de alguma maneira ir lá ajudá-la, mas ajudar como? Interferindo. Resumindo, ela queria interferir. Gente, e o livre-arbítrio? Mas eu sou mãe. Mas e o livre-arbítrio? Né? Então, eu como sonâmbula vou lá e vigio a vida dela e vejo o que ela está fazendo, de bom, de ruim, o que eu acho que ela deve fazer, o que eu acho que ela não deve fazer. Então, seja para qualquer objetivo, né, do exercício da faculdade sonambúlica que leve a interesses escusos ou muito particularistas, ele vai sofrer limitações sérias, certo? Isso tudo está lá no livro de Kardec, no livro dos Espíritos, escrito por Kardec, primeiro respondido pelos Espíritos, depois ratificado por Kardec de próprio punho, onde ele faz um resumo teórico sobre essas faculdades. Então, a gente, quando um sonâmbulo disser alguma coisa, a gente não deve bater o martelo. A gente deve trazer para o crivo da razão, refletir e nunca se utilizar de um sonâmbulo para que ele mate a nossa curiosidade, mesmo que seja uma coisa tola. Não. É uma faculdade que mexe muito com o profundo do ser, para a gente poder usar ela em vão. Bom? Dúvidas sobre isso? Então, vamos para o êxtase. O êxtase, tem muito pouca coisa escrita sobre o êxtase, até porque, como ela é uma faculdade que, vamos dizer assim, é um transe mais profundo do que o transe sonambúlico. Aí ele diz assim, no livro, isso aqui eu não botei a fonte, mas toda essa parte de êxtase aqui está no livro dos Espíritos, tá? Tudo eu tirei lá do capítulo 8º da segunda parte. Então, diz assim, que no sonho e no sonambulismo há uma vaga pelas regiões terrenas.
No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem todavia poder ultrapassar certos limites, que não poderia transpor, nem sem desfazer totalmente os laços que aprendem ao corpo. Então, é bem mais... tem uma pessoa para ser admitida na sala, gente, está aparecendo aqui para mim, tá? Aí é com Márcia. Eu estava procurando um outro negócio e sem querer habilitei a sala de espera. Espera aí. Ah, tá. Então... Não, desabilitei já. Vai lá. Pronto. Então, o êxtase, assim, o sonambulismo, como eu falei semana passada, você tem... Qualquer pessoa ela pode entrar num estado de transe, magneticamente falando, ou seja, colocada magneticamente por alguém, ou ela entrando naturalmente, tá? Mas, por mais que você magnetize, talvez as pessoas não consigam, boa parte das pessoas não consiga entrar num transe sonambúlico propriamente. Então, a gente tem uma faixa de transe, o que eu estou dizendo que é de emancipação, onde a pessoa entra numa faixa de emancipação que eu vou chamar de pré-sonambúlico, ou seja, ela chega até aqui, mas ela não entra no sonambulismo. A partir daqui, a emancipação se dá de uma forma que a gente já chama de um fenômeno de emancipação da alma, que seria o sonambulismo. E que tem uma faixa da mais básica, da primeira, vamos dizer assim, do primeiro estágio do sonambulismo até o último estágio. A partir desse estágio aqui, se a alma emancipa mais, se eu aprofundo esse transe, ou às vezes a pessoa nem necessariamente passa por aqui, ela já pode passar direto. A partir do sonambulismo, aí a gente já tem o êxtase. Tá? Ele diz aqui, Kardec diz que o sonambulismo vaga pelas regiões terrenas. O sonâmbulo até pode ter uma visão do mundo espiritual, mas é uma visão, ele não chega aí, porque como a gente falou no sonambulismo, o espírito ele vê porque ele está lá, o espírito está lá, o corpo está lá no cantinho dele, ele emancipou e foi lá para aquele lugar onde ele está descrevendo. O estático, ou seja, quem está ali emancipado num transe estático, ele vê muito além. Ele vê muito além. A ligação magnética dele com o corpo é muito delicada e pode realmente se romper. Tudo isso que eu estou falando, gente, está lá no livro de Kardec, tá certo? É bom que vocês leiam para ver se eu não falei nada fora do contexto. Então, é muito delicada. E às vezes o estático ele fica tão encantado com o que ele vê, a leveza do que ele percebe, do que ele sente. Então ele está tão longe do corpo, ele está tão emancipado, num estágio tão distante do corpo, que muitas vezes ele não quer voltar mesmo, tá? E aí o Kardec pergunta se o espírito pode romper esse laço, e os espíritos dizem a ele que sim, pode. Claro que se não está no momento dele ir embora, ele rompe voluntariamente, não deixa de ser um suicídio, tá? Mas é importante, a gente vai falar hoje de como lidar com essas questões do espírito quando ele está emancipado, certo? A gente vai falar ainda hoje. Então, o estático, ele vislumbra, ele percebe coisas muito além da matéria. Por isso que é muito delicado esse transe. E aí, Kardec diz também que o aniquilamento no êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. No sonâmbulo, quando ele está num estágio bem avançado de emancipação, ele praticamente não consegue falar. Você vê que o corpo está ali parecendo que ele está sem vida, assim, sem uma expressão. Mas mexe muito pouco, a mandíbula, o lábio quase não mexe, o som fica muito baixinho, porque já não passa muito ar para vibrar as pregas vocais, para que a voz se projete. No êxtase, como esse transe é mais profundo, ele está mais emancipado, praticamente não tem essa comunicação. É muito pouco, é muito, muito difícil até de entender quando o estático consegue se comunicar. Porque ele está ali, ele está te escutando, ele está pensando, mas ele não consegue, muitas vezes, dado o quão emancipado ele está, ele não consegue se comunicar através do próprio corpo, tá? Então, fica
preso ao corpo, o espírito, por um fiozinho, tá? Onde ele diz aqui que o mais pequenino esforço romperia para sempre. Ah, eu botei as fontes sim, ó. É porque eu botei um esqueminha aqui que aparece depois. Tá tudo lá no resumo teórico de Kardec, ou seja, essas palavras são todas de Kardec. E aí ele ainda diz que nesse estado desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Quanto mais longe da matéria, menos você sofre interferência dela. Só que o estático ele ainda está encarnado, mas ele vive a vida de espírito quase que completamente, dada a ligação mínima que ele mantém aí nesse processo de emancipação com o próprio corpo. Tá? Ele, tudo bem, ele tem uma outra realidade, as coisas do mundo material não lhe repercutem tanto, mas ainda aí, que ele vê, como ele se sente naquele estágio, a vontade de ficar lá, ou o entendimento que ele precisa voltar, tudo vai depender da condição moral dele. A condição moral vai sempre guiar o espírito que está emancipado. Sempre. Tá? E aí Kardec ainda diz assim como nos sonâmbulos, a lucidez do estático é mais ou menos perfeita e o espírito mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas conforme seja mais ou menos elevado. A mesma coisa, se o espírito ele não tem muita elevação, ele vai responder em conformidade à elevação dele. Então, também no caso do estático, ele vai relatar as coisas, muitas vezes ele está deslumbrado, ele está falando segundo as crenças dele, ou a emoção que envolve ele naquele momento. Tá? A gente tem sempre que passar tudo que os espíritos emancipados dentro desses fenômenos, né, como o sonambulismo, o êxtase, a gente deve escutá-los, mas tem sempre que passar pelo crivo da razão. Não é assinar embaixo, certo? Porque senão a gente começa a criar dogmas e fazer dessas pessoas os gurus, os oráculos da casa ou do grupo. Gente, tudo bem até aí? Dúvidas sobre o êxtase? Eu tenho só uma dúvida. Diga. Como depende da condição moral, né, do espírito que vai se emancipar, o magnetizador, no caso, ele tem como saber se a pessoa tem condições de... Como é que eu vou te dizer? Se a condição moral da pessoa não vai levar ele a querer extrapolar o que pode fazer? Por exemplo, a não querer voltar do êxtase? Olha, ninguém, o êxtase não é um fenômeno que a gente, naturalmente, os magnetizadores clássicos, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Os magnetizadores clássicos, eles tinham como lema, pelo menos os mais sérios, de que você não devia provocar o sonambulismo, devia deixar ele aparecer naturalmente, tá? Porque ele apareceu a partir do momento que as pessoas recebiam o magnetismo porque estavam doentes e aí algumas entravam nesse estado. Mas a gente entende hoje, dentro do espiritismo, que sim, do mesmo jeito que você tem a mediunidade como um recurso de ajuda aos espíritos desencarnados, o sonambulismo ele também pode ser uma ferramenta, né, de auxílio, onde você possa se utilizar da faculdade de um sonâmbulo para observar outras pessoas, para cuidar daqueles, por exemplo, no caso, a gente que trabalhava lá em Aracaju, no Paulo de Tarso, o trabalho do sonambulismo era para ver os pacientes que eram cuidados através do passe magnético. Então, aqueles mais difíceis, aqueles que o tratamento estava intrincado, tinha alguma coisa ali que a gente não resolvia. Então, tinha um objetivo, né? O objetivo era a serviço de um outro trabalho das pessoas que eram assistidas numa outra atividade. E muitas vezes a gente recebia pedidos de outras casas, de pessoas, inclusive, de outros países ou de outros estados, que mandavam pediam auxílio para a gente poder observar os assistidos por eles, né, nas casas deles. Então, o estático,
o êxtase não é um fenômeno, primeiro, fácil, ele não é... O sonambulismo já não é tão fácil, né, de você observar, não aparece em qualquer um. E o êxtase muito menos, é mais raro ainda. E como, às vezes, como a ligação magnética entre o corpo e o espírito, né, é muito, muito sutil, às vezes não tem nem como você se comunicar. É muito difícil a comunicação do espírito através do próprio corpo dele, quando ele está emancipado. Então, não rende um diálogo, você não tem muito o que fazer. Então, o sonambulismo, Kardec dá essa ênfase ao sonambulismo, porque ele está bem emancipado, ele tem um campo de possibilidade de acessar coisas do seu próprio psiquismo e de estar num estágio de lucidez, né? Onde ele pode observar e trazer informações relevantes dentro de um trabalho útil, porque ele ainda consegue se comunicar bem através do seu próprio corpo, mesmo estando emancipado. Então, êxtase tem essa dificuldade da comunicação, além de ser muito raro. E não é para a gente provocar, entendeu? Porque imagina um espírito que vai chegar... Eu mesma, eu já vi outros sonâmbulos, mas eu mesma, eu já tive num estágio de sonambulismo, eu estava tão livre do corpo, eu estava me sentindo tão bem, que a Dilson, que era o meu magnetizador, disse assim, vamos voltar. Eu disse, não vou voltar, não. Gente, não estava à vontade de voltar, mas estava tão bom lá, por que eu ia voltar? Você não sente dor, você não sente o peso do corpo, você não sente nada, você está livre. Só que assim, ele soube argumentar comigo, sim, que eu estava aqui encarnada, que tinha um propósito e ok. Eu, como espírito, entendi, porque eu já tinha um mínimo de amadurecimento para entender que se eu estou aqui tem um objetivo. Aí eu voltei sem relutar. Mas eu já vi casos de pessoas que relutaram, que não queriam voltar. E aí é bem complicado. A gente, uma vez, teve que usar um SOS, usar uma sonâmbula treinada para ir atrás de uma pessoa que era uma assistida, que emancipava voluntariamente porque ela não queria viver. Então, ela emancipava e ia embora, ela não queria mais voltar para o corpo. E ela não conseguia voltar, a gente não conseguia fazer ela voltar. Naquela época, a gente tinha muito pouca experiência, né, em comparação ao que se tem hoje, mas a gente se utilizou dessa sonâmbula experimentada para emancipar, ir lá onde ela estava e convencer ela a voltar. E aí a gente conseguiu. Tá? Então, na questão moral, por isso que a gente não deve provocar. Se a pessoa está tomando passe magnético, ela está se tratando, e ela emancipa, você utiliza aquilo a favor dela, que é como os magnetizadores clássicos faziam, tá? Os sérios, né? Porque depois o pessoal começou a meter a mão e começou a desviar um pouco. Então, porque nem todo mundo tem maturidade para emancipar e entender que naquele estágio que é tão bom, que você tem tanto alívio das suas dores, mas não é o momento de você estar lá e você precisa voltar. Então, e pode criar um estado de perturbação se o magnetizador não souber lidar com esse espírito nessa condição. A gente vai falar dessas delicadezas, tá? A condição moral é assim, quando a gente fala moral é muito amplo, né? Todos nós no planeta Terra temos uma faixa, estamos numa faixa muito semelhante de vibração moral. Mas o espírito, mesmo que moralmente ainda é habitante da Terra, então ele está naquela faixa, mas ele já tem condição de entender a importância de estar aqui, o quão importante a tarefa que ele está envolvido. Então, para o sonâmbulo, a gente fala assim, o magnetizador tem que estudar, tem que fazer isso, porque ele está lidando com o sonâmbulo, mas o sonâmbulo também tem que estudar. Assim como fala para o médium, o médium tem que estudar, porque ele tem que desenvolver a sua faculdade e se educar como espírito, para ser um bom médium, né? Que ninguém educa a mediunidade. Educa-se o médium e se aprende a administrar a faculdade, para que ela esteja a serviço. A mesma coisa do sonambulismo. O sonâmbulo, ele precisa sim. Ele precisa se educar como espírito e ele precisa, para não dar trabalho para o seu magnetizador, não um trabalho além do natural que se dê mesmo, e poder entender a tarefa dele quando ele está ali. Eu estou emancipada, que está tudo muito bom, mas eu estou aqui a trabalho, não estou a passeio. Eu não vim aqui só para curtir, né? Mas um espírito inexperiente, que está ali no nível de perturbação, e você provoca o sonambulismo nele. Aí pode dar problema, tá? Então, é bom que
o próprio sonâmbulo entenda o papel dele enquanto emancipado. E aí é uma educação do próprio espírito, que eu acho importantíssimo. Tá, Beto? Ok, obrigado. Mais alguma coisa sobre êxtase? Não? Então eu vou concluir aqui. Uma pergunta. Diga. O êxtase ele não tem assim muita utilidade, né? Falando em auxiliar próximo. Isso foi o que eu disse, porque como às vezes, como é muito tênue essa ligação com o corpo, às vezes ele mesmo não consegue se comunicar através do corpo. Pois Então, é. qual é o diálogo que você vai travar? Como é que... É mais assim... Né? É um estado de emancipação, está catalogado, mas assim, no sonambulismo é onde você é o lugar onde o espírito consegue emancipar, onde ele está mais emancipado e ao mesmo tempo ainda no nível de conexão legal com o seu corpo, onde ele consegue produzir um diálogo. Entendeu? Beleza. É uma faixa interessante para estudar a alma humana, para fazer um trabalho voltado para o bem. É por isso que Kardec puxa bem a sardinha para o sonambulismo e eu tô com ele. Tá? O sonambulismo. Mas eu não tenho um sonâmbulo na minha casa e aí então eu não posso fazer um trabalho legal? Não. Você pode juntar pessoas com dupla vista, você pode trabalhar em corrente magnética com as pessoas com dupla vista, isso intensifica, e você pode fazer diagnóstico, você pode socorrer pessoas. Gente, as faculdades anímicas, a gente sabe muito pouco sobre elas e por isso sabe muito pouco utilizá-las a favor do bem. Parece que, se eu não for médium, porque o médium tem capacidades. Eu, sinceramente, eu acho que a gente tem que investir muito nas faculdades anímicas. A dupla vista é uma delas. As pessoas têm a dupla vista, às vezes não entendem que tem. Acho que o grande problema é as pessoas confundirem as faculdades anímicas e o auxílio que elas podem dar com mediunidade. Isso. E não é, entendeu? Eu acho que esse é que é o grande nó. Tem um campo vasto aí para a gente compreender. Acho que tem que começar a estudar. Né? Hoje, a gente, nas casas espíritas, não estuda os fenômenos de emancipação da alma. Digo estudar, fazer grupo de estudo, sentar para estudar perispírito, entender como é essa expansão do perispírito, as propriedades, como eu emancipo, e depois que eu entender, eu saber utilizar essas faculdades, tanto individualmente como em grupo. Eu vi um trabalho em São Paulo, eu sou fã daquela casa lá em São Paulo, é uma casa que tem o trabalho do magnetismo, entre outros trabalhos, e eles têm um trabalho de corrente magnética, onde eles auxiliam as pessoas que estão se tratando na casa. Então, eles conseguem fazer diagnóstico, eles conseguem... E a partir do que eles veem, aquilo também passa, né, pelo crivo da razão, mas é um grupo que vem. Então, quando eles estão em corrente magnética, aquelas faculdades anímicas... Sim, não estou falando de sonambulismo, não, estou falando de dupla vista, tá? Elas se aguçam de um jeito, se fortalecem do jeito, e eles têm um trabalho belíssimo de diagnóstico, de auxílio, e agora com o tratamento à distância, o tratamento magnético à distância, as pessoas têm conseguido perceber muito mais coisas do que percebiam quando aplicavam o passe presencialmente. Pessoas que, inclusive, duvidavam que tinha dupla vista, duvidavam que conseguiam perceber, estão percebendo coisas incríveis. Ou seja, a gente precisa passar pelas experiências. Mas, para a gente experimentar e entender o que eu estou experimentando, eu tenho que conhecer a teoria. Por isso que é importante estudar, para saber administrar e fazer um bom uso. Mas tem muita coisa para a gente fazer ainda com os recursos anímicos. Muita coisa. Porque quem aplica um passe à distância, aplica emancipado. Mas eu visualizo a pessoa aqui na minha frente. Você traz mentalmente, mas você se projeta em direção a ela. Você está projetando seus fluidos perispiríticos, você está expandindo seu perispírito, você está emancipando. Então a pessoa faz, como ela não tem, ela sente o que ela está fazendo, mas ela não sabe explicar às vezes, porque não tem a teoria. Entendeu? Aí ajuda empiricamente, mas podia ajudar dominando mais o fenômeno de emancipação. Porque quando eu domino, eu posso fazer mais, porque eu entendo
Entendo que, pela minha vontade, eu posso ir além, eu posso ajudar mais, eu posso me proteger mais, porque eu emancipo, posso chegar lá e ver um ambiente inóspito, um ambiente espiritual ou magnético denso. Como é que eu vou fazer? Eu vou sair correndo de lá? Não, eu tenho que aprender que eu posso também através da minha vontade, da minha prece, pedir proteção, não só para mim, mas para aquela casa, para aquele ambiente, para aqueles desencarnados e encarnados que estão ali. Mas eu preciso saber a teoria, eu preciso saber o que é aquilo, o que é o fenômeno, como é que é emancipar, como é que eu me sinto emancipado, o que é que eu posso ver quando emancipado, para poder trabalhar com mais qualidade, com mais aprofundamento. Marcela. Oi, presente. Eu estava comentando ontem com a minha mãe sobre isso, que tanto em Recife e aqui a gente verificou que quase as casas não têm essa preocupação desse estudo, de aprofundar esse processo, como você falou agora, a teoria, para poder depois fazer a aplicação. Entendeu? Muitas casas não procuram estudar esse processo, esse fenômeno. E engraçado, nas casas espíritas, nem todo mundo é médium, mas todo mundo é espírito encarnado e tem um perispírito. Ou seja, sim, todo mundo tem capacidade de emancipar, todo mundo emancipa, mas nem todo mundo tem a mediunidade de forma ostensiva. Mas parece que os trabalhos de socorro só tem que envolver a mediunidade. Ou o passe. E aí vem uma outra história. É o passe, mas o passe é o passe espiritual. Eu só boto minha mão lá e os espíritos fazem tudo. Bom, isso aí é uma outra discussão, mas que ainda assim, os meus recursos anímicos, inclusive o meu magnetismo, os meus fluidos perispiríticos, o meu magnetismo, quando eu falo magnetismo, são os meus fluidos perispiríticos, que eu dou para o indivíduo, tá? Para repercutir tanto na matéria espiritual dele quanto na matéria física. Mas parece que eu abdico dessas minhas capacidades, abdico da possibilidade de me doar de verdade, literalmente, de me doar para o outro, e me coloco de passivo de um trabalho que não é meu, eu sou só um canalizador. Eu não vejo Kardec e os espíritos falando disso na doutrina, não. Inclusive, tem uns puxões de orelhas bem legais que os espíritos e Kardec dão assim, que os espíritos não vêm entregar de mão beijada as coisas para a gente. Eles vêm, eles inspiram, mas a gente tem que exercitar a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, e a gente tem que se empenhar. Foi a mensagem que a Lúcia leu, né? Tem tudo a ver com a mensagem que a Lúcia leu hoje. A gente tem que perseverar, tem que ter constância. Porque a gente pensa assim, mas os espíritos vão fazer por mim, eu estou só aqui, eu estou só exercitando a minha boa vontade. Gente, a gente não veio para a Terra para exercitar a sua boa vontade, não. A gente veio para desenvolver, se eu nasço com uma capacidade anímica ou mediúnica mais desenvolvida, eu venho para desenvolvê-la também. Mas eu não tenho nada disso, mas você tem um perispírito que pode fazer coisas incríveis e você não sabe lidar com ele. Por quê? Porque você só está ali emprestado para o perispírito dos outros atuarem através de você. Não pode, a gente precisa se colocar a serviço de forma ativa. Então, tem que estudar? Tem que estudar. Para quê? Para aprender a administrar o que é meu. Minimamente, como eu vou emancipar e como a minha emancipação pode ajudar uma outra pessoa. Como os meus fluidos espiríticos podem ser doados através da minha vontade para alguém que está precisando. Então, é a gente se colocar no serviço de forma ativa e precisa estudar, precisa conhecer. Quando eu falo estudar, é conhecer, porque está tudo escrito. A base que a gente precisa está toda aí, na nossa mão. Aliás, está nas nossas prateleiras. A gente só precisa puxar, ler, se empenhar. Mas a minha casa espírita não aceita que eu faça um estudo desse. Porque eu não encontro pessoas para estudar. Ou você estuda sozinho, ou você vai para a internet, porque na internet também tem vários grupos que estudam as obras de Kardec, que estudam esses assuntos. A gente tem que buscar. Se a gente for esperar pelos outros, a gente realmente não caminha. Tá? Tem muita coisa para a gente desvendar. Kardec dizia que a doutrina era progressiva. Então, ele imaginava que hoje a gente já estaria no outro patamar. O espiritismo estaria assim,
sabe, fazendo coisas incríveis e a gente ainda está amarrado em algumas coisas. A gente começou a transformar o espiritismo numa religião dogmática. O espiritismo não é uma religião, ela é uma doutrina com um dos seus aspectos é a religião. A religião no sentido de religação, como? Através da razão. Por isso que tem um aspecto científico, o aspecto filosófico para você pensar por que você está aqui, o que você pode fazer para melhorar, para você se apropriar do que é seu e se reconectar com a divindade que existe em você, com a sua essência, não ficar esperando que um Deus que está fora cuide de você. É você responsável por você. Mas parece que a gente transforma aquela coisa, é pecado, não é pecado, eu posso ou não posso, eu castigo, não existe isso. E isso vai limitando a gente sem a gente perceber, o pior é isso. Se a gente perceber, a gente vai se podando. A doutrina veio para libertar a gente. Essa coisa da culpa não existe. Você é responsável, não é culpado. Você fez, sabe que você vai ter que responder em algum momento. Quando, como, em que intensidade, só isso aí Deus é que calcula. Mas com certeza a misericórdia dele não vai fazer a gente receber uma reação de uma ação numa intensidade igual ou pior, muito menos pior. A gente vai sempre receber numa proporção muito menor do que a nossa ação produziu. Mas a gente tem que se apropriar da vida, viver e ser ativo. Na doutrina, a mesma coisa. Eu tenho que ser um médium ativo, eu tenho que ser um espírito ativo, eu tenho que ser um magnetizador ativo, eu tenho que ser um coordenador ativo. Não posso estar ali, os espíritos fazem tudo por mim. Quando a gente começa a conhecer mais o que eu, o espírito, dentro das minhas capacidades, e muitas delas ligadas ao meu perispírito, geridos pela minha vontade, pelos meus sentimentos, o tanto de coisa que a gente pode produzir sem obrigatoriamente precisar dos espíritos. Por que eu falo obrigatoriamente? Porque sempre que a gente está empenhado no bem, a gente vai ter auxílio dos espíritos. Do mesmo jeito que a gente está empenhado no mal, vai ter ajuda dos espíritos. Mas, obrigatoriamente, você tem coisas que você não precisa deles, precisa da sua vontade. Tá? E aí, se você conhecer o que te pertence, você se apropria e usa e faz melhor uso. E aí, para encerrar essa falação, a gente tem aqui, deixa eu só diminuir vocês para enxergar o slide. Aqui também em Kardec, na questão 455, que é o resumo teórico. Não, minto, questão 455 não é resumo teórico, não. 455 é que é o resumo teórico. E aí Kardec pergunta nessa questão 445 aos espíritos: que deduções se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação à vida futura? Os espíritos dizem o seguinte: é, melhor dizendo, a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente devassar. Então não adianta ficar só conjecturando sobre a teoria. A gente tem que se utilizar desses fenômenos. Ele explicita aqui, Kardec pergunta mais, dá ênfase maior ao sonambulismo e ao êxtase, mas eu entendo que qualquer fenômeno de emancipação da alma, mesmo um que pareça tão corriqueiro, que a gente às vezes nem perceba que é a dupla vista, até o êxtase, que é um processo de emancipação, onde a gente realmente tem um afastamento grande do corpo, um processo de emancipação bem ostensivo, a gente precisa se apropriar disso e compreender, experienciar com critério, com respeito, para a gente poder, como os espíritos dizem, encontrar a solução de mistérios. Só ficar pensando sobre eles, a gente não vai conseguir chegar nas respostas. E aqui foi o que eu já tinha passado para vocês. Deixa eu voltar. O ruim só é voltar. Gente, alguma questão sobre isso? Eu não estou conseguindo abrir e ficar grandão aqui. Interromper, pronto.
Alguma questão sobre isso? Tranquilo? Não está nada tranquilo, mas também a gente não tem nenhuma questão para fazer. Quando a gente não entende nada, nunca tem pergunta, né? Gente, aqui a gente está dando só uma pincelada nesse universo, né? Então, precisa a gente avançar no estudo mesmo, tá bom? Então, vamos começar aqui a falar da teoria da prática. Gente, quando vocês quiserem, olha, não tenham medo de perguntar. Não se acanhem, tá? Não existe essa coisa de, pergunta boba, eu acho que é bobeira não perguntar, ficar com essa dúvida. Acho que é importante a gente expor, e se expor às vezes, porque vocês também têm que me fazer evoluir. Se vocês não questionam, eu também não penso, eu também não me encontro se eu não me encontrar enrascada, eu não pesquiso e não evoluo. Então, vocês, por favor, né? Não me deixem estagnar na minha evolução. Tá bom? Então, vamos lá. Sonambulismo, nós vamos falar um pouquinho da teoria da prática. Que teoria da prática é essa? Aqui a gente vai falar do sonambulismo magnético. Ok? Para a gente falar de sonambulismo magnético, vamos ver de onde surgiu. Claro, onde surgiu o sonambulismo? Alguém criou o sonambulismo? Pergunta. Alguém criou o sonambulismo? Não. A lei É da do espírito, né? Não, é uma capacidade da alma, né? Alguém descobriu, não criou. Isso. Existe. Ela existe. Alguém observou, deu atenção e deu um formato. Estou no assunto, né? Isso. Do mesmo jeito que Kardec não foi o revelador dos fenômenos espíritas, né? Ele codificou, ele organizou aquilo ali através de um processo de investigação e, como ele mesmo disse, a doutrina é dos espíritos. Apesar de a gente dizer assim, eu sou kardecista, na verdade não existe o kardecismo, porque Kardec não fundou nada, né? Ele não criou uma doutrina, ele só organizou o conhecimento que estava solto. Então, todos esses fenômenos que pertencem ao espírito, seja encarnado, desencarnado, tudo faz parte da condição humana, ou seja, é um registro da história da humanidade. O sonambulismo é a mesma coisa, tá? Então, mas o sonambulismo, ele começou a ser mais observado a partir do trabalho com o magnetismo. Então, aqui eu estou falando de Puisegui porque ele foi o que, dos magnetizadores, o primeiro que começou a dar um olhar diferente, começou a investigar melhor e se utilizar desse recurso para auxiliar os doentes que ele cuidava com magnetismo, através do magnetismo, do trabalho com magnetismo. Mas o Mesmer foi, vamos dizer assim, que o Mesmer está para o magnetismo como Kardec está para a doutrina. Como Mesmer seria o codificador do magnetismo. Então, ele observou que nós tínhamos capacidade de doar um fluido, de doar uma energia e poder curar os outros, né? Reorganizar a saúde do outro. E a partir dali, outras pessoas foram estudando com eles, foram os seus discípulos, entre eles o Marquês de Puisegui, como era conhecido, ou só Puisegui, tá? Para os íntimos pode chamar de Puisegui, que ele atende também, não precisa chamar de Marquês, não. Mas ele era conhecido, e ele ficou conhecido por ter dado esse olhar, essa atenção para o sonambulismo. Como é que isso acontecia? Os magnetizadores clássicos, eles chamavam de crise. A faculdade sonambúlica, eles chamavam de crise. Então, eles estavam magnetizando a pessoa, cuidando da saúde delas. E aí, como naquela época eles praticamente trabalhavam com muita doação, então eles encharcavam a pessoa de fluido, isso promovia o processo de emancipação da alma. Então, nem todas as pessoas que eles magnetizavam emancipavam, certo? Mas os que emancipavam,
ele conseguiu observar que as pessoas tinham condição de falar sobre a sua própria saúde. Então, eu estava tratando de um problema aqui dos rins. Então, ele pegava e dizia, olha, meu rim está assim, meu rim está assado, ou eu estou vendo uma bile negra não sei aonde, eu estou vendo... Claro que na linguagem do próprio sonâmbulo, ele ia relatando o que ele estava vendo no seu próprio corpo. Inclusive dizia, olha, você vai fazer isso em tal lugar, eu vou ter uma crise em tal dia, tal horário, vou passar tanto tempo assim, depois eu vou melhorar em tal dia, tal horário. Às vezes tinham detalhes de dias e horários, o que ia acontecer com a sua própria saúde. E boa parte, né, isso estou falando dos relatos do Pissegui no livro que eu vou mostrar aqui dele já já. Ele dizia que a boa parte dos seus doentes, quando ficavam curados, eles não entravam mais nessa crise. Alguns poucos depois é que mantinham a faculdade sonambúlica. E esses indivíduos, eles se utilizavam, às vezes, para conseguir observar a saúde daqueles que não entravam em sonambulismo, quando eram tratados com magnetismo. Então, esses indivíduos serviam como uma ferramenta diagnóstica, né? Botava a pessoa em transe sonambúlico, ele magnetizava, e ele via o doente que o Pissegui estava tratando e dizia, vai ser assim, assim, assado, você tem que fazer isso, e o Pissegui fazia, né? Seguia as orientações, tinha, claro, seus questionamentos, ele não acatava assim, cegamente, ele questionava o sonâmbulo durante o transe, e ia lá dentro do diagnóstico dele, ia lá e fazia o tratamento. E ajudava as pessoas. Então, o sonambulismo surgiu aí. Então, o Marquês de Pissegui é uma figura marcante, tá? Onde, inclusive, foi ele que criou essa nomenclatura, porque lembrava um estado de sono, e depois ele viu que não era um sono, mas, enfim, esse nome já tinha entrado no senso comum e ficou conhecido como sonambulismo. Então, esse sonambulismo é o magnético. Uma pessoa que é sonâmbulo natural, ele tem uma grande possibilidade de ele se transformar num sonâmbulo magnético. A gente estava até falando na aula passada, mas aí eu era muito na infância, na adolescência, depois fiquei um tempo sem dar sinais de sonambulismo. Será que se eu for magnetizado, sim, mesmo que você já tenha anos que não dê sinais de sonambulismo, ou dê de forma muito pontual, se você for magnetizado, é uma grande probabilidade de você virar um sonâmbulo magnético, certo? Questões? Esse aí é o livro do Pissegui que nós temos traduzido para o português, porque os livros dele estão em francês. E o Jacomelo traduziu esse livro, onde ele vai relatar essas histórias que eu contei aqui para vocês agora. Ele vai relatar nesse livro os vários casos das pessoas que ele cuidou com magnetismo, mas que alguns entravam nesse sonambulismo, e o que acontecia, né? Qual era a ajuda que o próprio doente dava para o seu tratamento enquanto estava nessa crise, como ele chamava, nesse estado de sonambúlico. E aí vamos falar um pouquinho do sonambulismo e da hipnose, tá? Porque o sonambulismo, ele começou, o magnetismo, a partir de Mesmer, tinha um caráter terapêutico. A partir de Pissegui, e os que vieram, e os contemporâneos dele, né, e os que foram discípulos do Pissegui, daqueles da mesma, os contemporâneos dele, porque era assim, eram os discípulos dos discípulos, e depois dos discípulos dos discípulos dos discípulos, e aí eles, né, foram se multiplicando, os magnetizadores da época. O Pissegui foi discípulo direto de Mesmer. E a partir disso, a partir dele, isso foi crescendo, o magnetismo foi crescendo, inclusive o próprio Kardec, quando ele codificou a doutrina, ele já era magnetizador há mais de 30 anos. Kardec já. Então, Kardec magnetizou, Kardec viu o fenômeno sonambúlico muito antes de ver o fenômeno das mesas girantes. Tá? E o Kardec foi discípulo do Barão do Poté, que foi um grande magnetizador também, que veio depois do Pissegui, do Poté. E o Kardec estudou, foi discípulo do estudante magnetizador do Poté. E aí o magnetismo, a partir do sonambulismo, algumas pessoas começaram a descaracterizar a
descaracterizar a estrutura terapêutica do magnetismo e do sonambulismo, principalmente do magnetismo, e começaram a usar o magnetismo para colocar as pessoas em transe, para fazer demonstrações. Tudo bem, alguns fizeram para mostrar, olha, o fluido faz isso e coloca e tal, mas alguns começaram a usar só para demonstração. Se distanciaram completamente. E além do magnetismo, desde Mesmer, não ser aceito, principalmente pela academia de medicina da época, né, pelas academias de medicina da época, que não admitiam essa coisa do fluido, não admitiam essa coisa dessa energia, enfim. Por volta de 1840, 1841, um médico inglês, o James Braid, ele estava observando o trabalho de um magnetizador, Charles Lafontaine, e ele ficou curioso. Só que ele começou a olhar o fenômeno e dizer assim, não, mas não tem um fluido. Então ele foi tentar arrumar uma causa orgânica para que aquele fenômeno acontecesse, tá? No livro Magnetismo Espiritual, de Michaelos, que inclusive foi editado durante muitos anos pela FEB, depois a FEB parou, e agora, acho que ano passado, a FEB voltou a publicar esse livro, Magnetismo Espiritual. Por isso que eu botei essas duas capas aqui. Essa preta, a capa preta é a capa antiga, e essa azulzinha é a capa atual. Esse livro é muito bom. Para quem quer saber, porque o Michaelos, ele fez um apanhado histórico do magnetismo. Então, ele vai falar dos magnetizadores todos, vai falar do sonambulismo, vai fazer esse link do sonambulismo com a hipnose, como é que quando a hipnose surgiu, que deu aquela abafada no trabalho do magnetismo, que já estava cambaleando na época. Tá? Então, quem quiser conhecer sobre o assunto, é um bom investimento. Eu acho bom, quem gosta de livro físico, como a FEB voltou a produzir, já dá para comprar. Mas esse da capa preta, vocês encontram ele virtual, tá? Ele em PDF, é fácil de achar. Isso para quem não se incomoda de ter o livro digital. E aí, Michaelos traz, né, uma discussão legal sobre essa coisa da hipnose e do sonambulismo, eu extraí de lá. Então, ele diz assim, o hipnotismo moderno deriva diretamente do mesmerismo. Mesmerismo é uma expressão que alguns autores, principalmente antigamente, se usava muito para falar do magnetismo. Tá? Então, mesmerismo e magnetismo é a mesma coisa. Então, havia necessidade de substituir o nome magnetismo, que feria suscetibilidades científicas e filosóficas. Então, existia esse ranço, essa implicância com a questão do magnetismo. E aí, James Braid, que foi o fundador da hipnose, o Michaelos diz o seguinte, Braid pode definir o estado hipnótico como sendo o estado particular do sistema nervoso determinado por manobras artificiais, tendendo pela paralisia dos centros nervosos a destruir o equilíbrio nervoso. Então, Braid arrumou uma causa orgânica para aquele estado que a pessoa chegava. Então, assim, não era o fluido. Então, existia um outro mecanismo e eu afetava o sistema nervoso do outro e necessariamente colocar fluido ali. Então, o temor reverencial dos doutores, com assento nas academias, estava por esse modo desviado. Nada de fluidos, nada de matéria sutil, nada de agentes sobrenaturais, mas um estado fisiológico causado pela destruição do equilíbrio nervoso. Eis o que é o hipnotismo. Essas são as palavras de Michaelos, analisando como é que se deu. Então, pronto, era o que se precisava para a ciência materialista da época acabar de derrubar e de engavetar, melhor dizendo, que não foi derrubado, foi engavetado, o trabalho do magnetismo e, por consequência, do sonambulismo. Então, a hipnose surge com força. Ok, nós temos, então, a hipnose. Então, eu uso instrumentos, eu uso sugestão, mas fluido? Não precisa de fluido. Só que aí, Michaelos continua. O sonambulismo produzido pelos processos magnéticos consegue apurar e regular essas preciosas faculdades
ao passo que o sonambulismo provocado pelos hipnotistas não conseguiu realizar seus efeitos. Segundo a opinião insuspeita do próprio James Braid, tá? Isso está no livro do Alphonse Billet, que era um magnetizador que a gente chama de clássico. O nome do livro é Magnetismo Curativo. Esses livros, a parte 1 e parte 2 do Magnetismo Curativo, também a gente encontra digital, porque esse livro é livro muito raro, até em sebo é muito difícil de achar. Então, vale a pena investir nessa, quem quiser conhecer sobre magnetismo, sonambulismo, vale a pena baixar esse livro. Então, o sonambulismo provocado pelo magnetismo, ele leva a um processo de emancipação da alma que a hipnose, com os recursos que ela usa, né, pelo menos que Braid usava na época, e os hipnotistas usavam na época, não promovia. E aí o próprio Braid, fala do próprio Braid aqui, entre aspas, onde ele diz assim: os magnetizadores asseguram positivamente poder realizar certos efeitos que eu nunca pude provocar com o meu método, se bem que eu o tenha tentado. Então, o próprio Braid, depois de um tempo, ele viu que a hipnose tinha um limite. Os recursos que eles utilizavam, que ele deu o nome de hipnose, tinham um limite. Não levavam a pessoa a um nível profundo de consciência, de emancipação. Então, essa é uma das diferenças básicas. Aí fala assim, mas hoje tem hipnoses, técnicas de hipnose, melhor dizendo, que levam a pessoa a transes muito profundos. Tem. E boa parte delas tem magnetismo. Pode até o hipnotista, o hipnólogo, o hipnoterapeuta, enfim, o nome que você quiser chamar, ou que ele queira ser chamado, pode até não acreditar no fluido, mas tem uns que você vê que é magnetismo puro. Aí, um tempo desse, eu cheguei a estudar, fiz um curso de hipnose rápido, e na época, conhecendo outras pessoas no curso, tinha pessoas que já estavam nesse caminho de hipnose há muito tempo, e tinha uma hipnose não verbal. E aí o rapaz lá no intervalo foi fazer com um colega a demonstração da hipnose não verbal. A hipnose não verbal nada mais é do que o magnetismo. Ele magnetizou a pessoa, por isso que não precisava falar nada. Ele magnetizou a pessoa, deixou a pessoa em estado cataléptico, dura, e aí apoiou a pessoa e foi deitando a pessoa no chão, porque colocou a pessoa ainda de pé e magnetizou ela, porque ele ia botando a mão assim em cima dele, botando, e sem falar nada, e a pessoa, magnetizou, ficou dura, e ele botou a pessoa no chão e a pessoa ficou lá. Pronto. É magnetismo, gente. Então, tem várias técnicas hoje de hipnose, né? Porque a hipnose, enfim, foi estudada por outras pessoas, foi aprofundada e foram se criando técnicas que você vê que você consegue, com as técnicas de hipnose, atingir estados mais profundos, mas que tem o envolvimento do magnetismo aí. Mesmo o hipnoterapeuta não dizendo que não tem uso ali de energia, de fluido, de nada invisível. Tá? Mas para você atingir um transe profundo, um transe como o sonambulismo, precisa de magnetismo. Só através da palavra, só através da sugestão, não. Você vê que muitos hipnoterapeutas, eles tocam a pessoa, né? Tocam aqui no frontal. Isso é uma forma de magnetizar. Ele pode até não acreditar, mas isso não quer dizer que ele não esteja usando. Porque se ele é um espírito que tem perispírito, ele pode, sem mesmo compreender o fenômeno, ele está doando o fluido perispirítico, que é o magnetismo. Tá? Gente, tudo bem? Dúvidas sobre hipnose e sonambulismo? Que alguém fez pergunta sobre isso na semana passada, eu falei que a gente ia falar melhor hoje. Dúvidas? Esses, como é que eu chamo? Hipnóticos, essas pessoas que hipnotizam, que a gente vê... Hipnólogo, hipnoterapeuta, enfim. Alguns só para ganhar visualização, né? Alguns que não utilizam essa técnica de forma adequada. Que a gente vê no YouTube, né? Esses, alguns mais famosinhos que falam, aí fala, agora você vai comer uma manga. Aí dá um pedaço de banana. Dá uma cebola. Tá Diz que é uma maçã. Só a maçã tá gostosa e dá uma manga.
Não, a maçã. Ah, não, a maçã. E eu fico olhando aquilo, falando, gente, será que isso é real? Mas então ele pode estar fazendo aquilo, magnetizando e utilizando desse processo para fazer essas coisas? Olha, nesses casos, ele não precisa nem do fluido, porque existem técnicas onde como se você criasse caminhos, né? É como se você enganasse a mente humana. Mas a pessoa ela tem que estar no nível de suscetibilidade. Tanto que todos eles fazem teste. Geralmente você pode ver, quando eles vão fazer com plateia, eles fazem aquele teste de esticar as mãos, né? Sim, Para ver já quem é que fiz fica com o dedo. isso. Por quê? Fiquei com Aquilo o dedo ali. grudado um tempão. Pois é, quem fica com o dedo grudado, eles já sabem que é uma pessoa que é suscetível a ser hipnotizada. Misericórdia, eu sou. Porque aceita a sugestão. Estou falando porque no curso de hipnose, o professor fez, depois ele explicou que num hipnose de palco, de entretenimento, melhor dizendo, eles se utilizam dessas técnicas porque aí já sabem na plateia quem eles vão chamar. Eles não chamam qualquer um. Tem um macete. Então, eles veem que a pessoa que conseguiu ser sugestionada dentro de uma multidão, aquelas pessoas são aquelas pessoas que ele vai trabalhar, porque senão ele não vai ter sucesso. Mas, de forma terapêutica, a hipnose, você cria um estado de excitação, geralmente a pessoa, como a gente viu lá no curso, então tinha uma pessoa que tinha um trauma, porque, sei lá, não conseguia dirigir, não conseguia entrar nem no carro, no lugar do motorista, porque ele achava que tinha sido um acidente que ele tinha tido no final da adolescência. Então, o professor começou a conversar com ele, e aquilo cria uma excitação, porque cria uma mobilização íntima. Então, aquilo ali deixa você suscetível a você poder ser hipnotizado e voltar naquela questão. Isso dentro da característica terapêutica, tá? Mas, num grande grupão, tem esses macetezinhos. Né? Porque toda hipnose é antes uma auto-hipnose. É um consentimento, mesmo que inconsciente, de que você, ok, eu aceito aquele estado ali, tá? Mas é claro que os grandes hipnoterapeutas, eles conseguem atingir várias pessoas, ou conseguem colocar pessoas em transe mais profundo, eles têm um quê de magnetismo, mesmo que eles não saibam que tem. Mas esse superficial assim nem precisa. Pode ter, mas não precisa, porque tem caminhos para você chegar na mente da pessoa, tá? E ela dá a dica, sem ela perceber, ela dá a dica. Tá? Boa noite. Boa noite. Toda hipnose é uma espécie de magnetismo? Quem está falando? Andréia, meu amor. Tô sem imagem. Não, é que eu tô caçando, eu escutei sua voz e não estava bem. Então, se toda hipnose é um tipo de magnetismo, foi o que eu estava dizendo. Não necessariamente, mas uma hipnose superficial, às vezes você nem precisa usar o magnetismo, você pode usar só um recurso onde você encontra esse caminho da mente da pessoa, e são técnicas mesmo, que não requer o magnetismo. Mas para você levar a pessoa num transe profundo, como é um transe sonambúlico, o magnetismo está envolvido, tá? É um conjunto de fatores. Você pode encontrar um indivíduo que já tem uma facilidade de emancipar e, naturalmente, o contato do seu campo magnético com ele, mesmo que você não doe, só o contato, ele ali é como se ele sequestrasse ou ele se permitisse envolver pelos seus fluidos perispiríticos e ele mesmo já, pela facilidade que ele tem, ele já emancipa. Mesmo que você não tenha intenção de doar. Então, tem várias, como é que chama? Tem muitas variáveis para a gente olhar na hora que o indivíduo entra em transe. A profundidade desse transe. Tem que ver esse indivíduo, tem que ver esse hipnoterapeuta ou esse magnetizador, tá? Porque às vezes eu entro num transe profundo com um, mas não entro com o outro. E aí pode ser justamente essa relação magnética. A relação magnética, eu ainda acho que é o que há de mais importante, porque muitas vezes você trabalha anos
vamos dizer, com sonambulismo, trabalhando com uma pessoa e aí você vai desenvolvendo essa relação magnética. Mas aí um belo dia você cai na mão de uma pessoa, sei lá, que está te aplicando um passe, você não está nem querendo colocar você em transe nenhum. E você entra rapidamente num transe profundo, no primeiro encontro que você tem magnético com aquela pessoa. Porque há um casamento desses campos psíquicos, né? Desses campos perispirituais, desses fluidos perispiríticos dos dois, que é um casamento perfeito, onde aquele indivíduo que já tem a capacidade de emancipar, ele faz isso tudo de forma muito mais rápida. O mesmo se dá na hipnose. Uma pessoa que é muito suscetível, com um bom hipnoterapeuta e que tem, nesse campo invisível, uma boa relação magnética entre esses dois. Mesmo que ele não use o magnetismo, mas isso facilita que o transe aconteça com mais rapidez e ou com mais profundidade também. Tá, André? Então, entendi. Então, só para complementar aqui, a hipnose é com a pessoa mesmo, magnetizador e doa fluido. Seria a diferença, assim, bem simples, falando de uma maneira bem Não, de forma simplista. técnica, a hipnose não tem fluido. De forma técnica. Isso. Se eu olhar de fora, nenhum hipnoterapeuta vai dizer que usa fluido. Nenhum. Que seja hipnoterapeuta. A não ser que seja um magnetizador que estudou hipnose. Aí ele vai dizer, não, eu trabalho um só com hipnose, outros tem magnetismo, uns tem mais, outros tem menos. Aí é um outro grupo. Mas se for uma pessoa que só estudou hipnose, ele vai dizer que não tem magnetismo nenhum ali. Mas se não tem magnetismo, a probabilidade de você atingir um transe profundo, como é o transe sonambúlico, não vai, não. Entendi. Só a última dúvida. Pessoal que faz terapia de vida passada, né? Se faz terapia de vida passada, a gente entende que ele tem uma visão espiritualista, não é? Como é que é isso, essa relação? Eu estou falando isso porque eu já fiz terapia de vida passada, parei, enfim, foi uma decisão pessoal e tudo, mas como é que se dá isso? Ele vai usar hipnose, que não é o magnetismo, ok, entendi, mas ele está buscando questões não só na infância, né? Está buscando questões na vida daquela pessoa como um todo, né? Ele já tem uma visão espiritual, né? Bom, Isso não deve se separar muito um materialista nunca vai trabalhar como terapeuta de vidas passadas, porque ele não acredita em nada além, antes ou depois desse estágio que a gente está. O materialista não tem como ser um terapeuta de vidas passadas. Agora, mesmo, tudo bem, ele tem que acreditar, ele tem que ser, pelo menos, acreditar na reencarnação, minimamente, né? Ele tem que acreditar, não, ele tem que aceitar, porque acreditar é diferente. Ele tem que aceitar, ele tem que estar convicto de que sim, nós, como espírito, temos várias personalidades, vivemos vários estágios daqui na vida do planeta, como encarnados. Mas ele pode usar técnicas de hipnose e ainda assim, sem perceber, ter magnetismo envolvido no meio. Isso vai depender muito do indivíduo. Tá? Eu já vi excelentes hipnoterapeutas que, na verdade, são excelentes magnetizadores, mas negam o fluido com toda a força. Que não, tem nada de fluido ali. Aquilo ali é uma técnica. Mas aí os outros vão tentar fazer igual, não conseguem, porque não tem o potencial magnético dele e aplicam a mesma técnica. Isso é o diferencial básico. Tá? Deu para entender, André? Deu sim. Obrigada. Nada. E outra coisa, a terapia de vida passada é muito delicado, porque nem todo mundo está preparado para observar questões de vidas anteriores, tá? O terapeuta ele tem que estar muito bem preparado, porque não é só olhar, é ressignificar. Isso é o mais importante. O olhar, às vezes, não é tão difícil, mas você olhar e ressignificar aquele momento, aquele instante, aquela dor, aquela experiência, para que aquilo te ajude, isso é o mais importante. E vou te dizer, conheço muita gente que fez e se arrependeu, porque não estava preparado. Intimamente não estava preparado. Porque se a gente tem o benefício do esquecimento, por que vai mexer? Na nossa vida atual, a gente tem
links com coisas do passado. Às vezes eu consigo dar conta disso que está aqui, do que está expressado aqui hoje, e eu consigo resolver uma questão passada. Nem Foi todo por mundo isso que precisa eu mexer decidi coisa do parar. passado. Foi por isso que eu decidi parar, exatamente por essa questão que você colocou agora. Foi uma decisão minha mesmo. Porque nem todo mundo está preparado para ver. Mas imagina, você estou aqui, aí eu descubro que a minha mãe foi a minha assassina. Tá, muito legal, eu sou espírita, eu entendo, perdoar e amar, mas, gente, você ficar com aquela cena na sua cabeça, aí você lembrar que você foi que pregou lá os cravos lá no punho do Cristo, que jogou pedra nele, que deu chibatada nele, e aí você, ok, Jesus me perdoou, mas você se perdoou? E aí, você está preparado para lembrar disso? Complicado. Deixa quieto. Quem levantou a mãozinha foi Cleusa. Foi isso que eu li aqui? Cleusa? Desistiu? Então tá bom. Então vou continuar. Cleusa, você desistiu? Liga o microfone antes de falar. Porque telepatia a gente não treinou, eu não treinei com você ainda não. Desistiu? Então tá então. Não, ela tá falando, mas ela não ligou o microfone. Eu nem tô vendo ela. Microfone. Eu nem tô vendo ela, então não tô nem vendo ela aqui. Falando. Cleusa, liga o microfone. Liguei agora? Agora ligou. Que bom, obrigada. Mas eu me lembrei, assim, voltando ao assunto de terapia, né, de regressão, né, eu me lembrei de uma palestra que eu assisti com o Dr. Sérgio Thyssen e também com o Dr. Paulo Frutuoso. Né? E nessa época ele foi na UERJ, né? Ainda trabalhava nessa época lá. Ele fez uma demonstração com várias fotos, né? Em que, trabalhando essa terapia de regressão, ele conseguia ajudar as pessoas, né? Com problemas assim bem complexos mesmo. Né? E assim, por que eu lembrei? Você acabou de falar ainda há pouco que assim, algumas pessoas se arrependem de fazer, né? Mas eu acho que nesse caso, em que a pessoa estava realmente necessitada de um outro tipo de tratamento, porque o tratamento, a terapia que estava sendo usada normalmente não estava ajudando, né? Um psicólogo, psiquiatra, enfim. E assim foram casos bem complexos mesmo, bem complexos. Tem casos que é importante, mas veja só, quando o espírito ele tem uma demanda muito íntima para resolver uma questão de algo do passado, quando você coloca, mesmo sem a intenção de que ele faça essa regressão, quando você coloca ele num estado hipnótico ou de emancipação através do magnetismo, se é uma demanda forte onde ele precisa, ou seja, ele já resolveu que precisa fazer isso lá no nível profundo, ele vai aproveitar esse momento da terapia e aquele conteúdo psíquico vem à tona de uma outra vida, se for o caso, tá? Então é como se o espírito escolhesse, ele sabe o momento que ele precisa olhar para aquilo, lá no nível profundo. Então ele se aproveita, às vezes o terapeuta não está... Travou geral. Marcela, você congelou. Vida passada, mas Oi, coloca só no... Oi? Calma aí. Você tinha congelado geral. Você congelou congelada. Voltou. Você parou quando o terapeuta estava em nível profundo, foi a última frase. Profundo, aí a mão estava assim e... Então, às vezes quando o próprio espírito do assistido, do paciente, ele naturalmente, quando ele está em estado profundo, quando o nível profundo do espírito, é que no nível profundo o espírito decide que aquela demanda tem que vir à tona. Então, às vezes, você aproveita de um momento de uma terapia, onde ele é colocado num estado de relaxamento,
e aquele conteúdo vem. Porque intimamente ele decidiu que ele precisa olhar para aquilo, porque ele está preparado, entendeu? Mesmo que o terapeuta não esteja buscando nada ali. Muitos hipnoterapeutas que não acreditam em vidas passadas, quando vem um conteúdo que a pessoa, o cliente diz que é uma vida passada, eles escutam, eles trabalham, mas eles trabalham como se aquilo fosse uma forma alegórica do cliente ver a sua própria condição, a sua própria dor, entendeu? O seu próprio momento, no nível profundo. Então, eles não deixam de tratar, mas eles não acreditam que aquilo que ele está vendo foi exatamente daquele jeito, ou seja, foi ali uma alegoria que a mente cria um formato para que aquilo seja passado, seja expressado. Mas o importante é que se trata, eles escutam e cuidam daquilo ali do jeito que a pessoa está expressando. Isso é o mais importante, né? Então, mas nem todo mundo precisa lembrar. E outra coisa, nós somos espíritos que precisamos, às vezes, de várias encarnações para trabalhar um determinado conteúdo. Então, é bom a gente não apressar o tempo. O nosso espírito, às vezes, não está preparado para lidar com aquilo, né? Então, você vê um espírito que às vezes, vem várias encarnações com doenças psíquicas graves. Então, vem com esquizofrenia, vem com bipolaridade, depressão, autismo. Às vezes 2 ou 3 ou mais encarnações, dependendo do espírito, com registro de doenças mentais, doenças psíquicas. Porque ele ainda não deu conta de resolver aquilo. Porque ele não está no momento de olhar para aquilo. Porque o que acontece? Você só resolve quando você olha aquilo, acolhe e integra. Mas esse movimento de olhar para a sua dor é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, eu tenho um nível mínimo de entendimento de que, ok, eu fui alguma coisa na outra vida, mas hoje eu não sou. Mas eu posso olhar e não conseguir acolher e muito menos integrar. E fico com aquilo ali só com aquela lembrança. E vou caminhando a encarnação todinha com aquela lembrança de outra encarnação, de uma cena que eu não consegui resolver dentro de mim. Eu olhei, mas não resolvi. Será que foi positivo? Eu acho que trabalhar com o psiquismo humano requer uma delicadeza. E o espírito sabe o seu momento. Quando a espiritualidade entende que aquele indivíduo ele tem condição de olhar para aquilo, eles mesmos vão criar um jeito da coisa se dar. Entendeu? Então, aquele espírito está numa sessão de hipnose, está numa sessão de terapia, sei lá, psicanálise, mas que tem um trabalho, sei lá, aí o outro vai para um trabalho que tem relaxamento, ou está recebendo um passe, ou é um sonâmbulo que está trabalhando, ou um médium que está trabalhando. A espiritualidade entende que vai se aproveitar de um momento desse para trazer aquele conteúdo. Porque entende que aquele espírito precisa olhar para aquilo, porque ele já... como é que se diz? Já adiou demais. Mas ele já tem, ele só não fez ainda por medo, mas não é porque ele não tem a condição, é por medo. E a espiritualidade vai intervir. Estou falando isso porque eu já vi, já presenciei e já vivi também. Então, é bem assim. E quando o seu espírito tem uma demanda muito forte de resolver algo, às vezes é em sonho, gente. Tem sonhos que você tem que pode até parecer simbólicos, mas quando você acorda, você simplesmente destrava alguma coisa da sua mente, destrava uma emoção, destrava um medo, uma preocupação, e é como se você dissesse, você entendesse que aquilo ali tem uma resolução de algo que você não sabe bem aonde é, mas ok, resolvi e foi através do sonho. Tá? Então, às vezes as coisas se dão ali, no processo de emancipação, através do sonho, porque é uma demanda íntima, ok, isso aqui eu já resolvi, já está lá para trás. Diga, Andréia. Então, isso que você falou, rapidinho, liberei. Isso que você falou, eu percebo, acho que mais do que percebo, eu sinto muita coerência, assim, porque uma das razões de eu ter desistido foi justamente isso. Eu procurei a TVP não para saber de coisas que tinham acontecido na vida passada, mas que se a gente precisasse desse mecanismo, eu não estaria com uma pessoa que acha que a vida ia começar ali no meu útero materno, entendeu? Então, o que me surpreendeu, e eu estava no instituto super respeitado, reconhecido mesmo, o que me surpreendeu é que na 4ª sessão já queriam induzir para uma vida passada.
E aí eu falei, ué, mas por quê que vai induzir para uma vida passada, né? Não estou colocando coisas assim a princípio. Você acha que eu realmente estou precisando? A gente está se conhecendo, está conversando. Então, eu achei, na minha visão leiga, que estava precoce. Não porque eu tinha medo, eu nem cheguei a esse nível de aprofundamento, mas se eu tinha certeza que a gente tem o benefício do esquecimento, né? E sem uma causa realmente importante para a gente ir lá para trás, por que a gente iria? Então, eu tinha uma visão errada daquilo que eu fui procurar. Eu fui procurar por um engano, né? Eu fui por esse motivo que eu expliquei, e não, lá era para chegar e ir lá para trás. Então, foi essa razão. Eu até fiz uma sessão muito interessante, eu contei já no meu grupo, no Eurípedes, mas eu falei assim, bom, não é isso que eu quero. Não é assim, né? Era se fosse realmente uma necessidade. Vamos estender? Vamos. Mas foi por isso. Então, eu achei que isso que você falou veio em encontro ao que eu sinto, né? A decisão que eu tomei. E aí eu percebo que eu percebi que eu já tomei uma decisão certa na época, foi tranquilo, sem nenhum problema, sem nada. Mas realmente agora reafirmou, né? Então foi super esclarecedor para mim. Excelente. A curiosidade e como o medo, a carência, nunca são bons conselheiros, nunca não são respeitáveis mobilizadores de determinadas ações, principalmente quando a gente, através da curiosidade ou do medo, a gente de uma angústia que a gente não consegue se livrar, a gente querer mexer num baú que a gente ainda não está preparado para abrir, tá? O nosso psiquismo humano, a gente demora milênios para organizar. Quando a gente entra nessa fase hominal, o princípio inteligente, ele se instala nessa forma hominal e a gente consegue seguir a partir daqui, a gente tem, sei lá quantos milênios para conseguir ter um nível legalzinho de organização psíquica. Tem muita coisa. Tem muita falta de perdão para questões passadas, tem muita culpa, tem muito medo, tem muito desejo. A gente tem muita coisa, coisas que a gente nem se dá conta conscientemente aqui nessa personalidade, né? Mas como espírito a gente sabe o que é nosso, a gente pode não acessar com facilidade, mas a gente sabe. E muitas vezes a gente adoece porque carrega esses traumas de uma forma tão dolorida que isso se manifesta através das doenças mentais que a gente tem catalogadas hoje. Então, quando a gente vai mexer, a gente tem que dar ao espírito tempo para ele absorver. A gente estava fazendo lá em Aracaju, a gente vai encerrar agora, mas só para a gente finalizar, lá em Aracaju a gente fez um estudo, e eu saí de lá e eles estavam estudando ainda, sobre esquizofrenia. A gente fazia esse estudo, a gente primeiro fez um estudo teórico, enfim, em grupo, e depois a gente existe ainda uma reunião de evocação, que é uma reunião mediúnica só para estudo. A gente estuda um determinado tema e evoca os espíritos para a gente poder entender com mais profundidade aquele tema. E fomos estudar a esquizofrenia, né? Porque a gente tinha algumas pessoas lá na casa que chegaram com esquizofrenia e a gente queria entender melhor. E em determinado momento, a espiritualidade enviou espíritos desencarnados que se apresentavam com sintomas que a gente conhece aqui como esquizofrenia, mas que são sintomas da alma, são sintomas da alma humana, né? São formas de expressar que o ser humano, independente de estar encarnado ou desencarnado, são formas de expressar a sua dor, as suas questões ainda que não estão resolvidas, os seus emaranhamentos do passado. E tem espíritos que desencarnam e ficam nesse quadro psíquico de uma forma um pouco mais racional, entendendo, mas ainda assim lidando com isso. E tem outros que vão para um estado de embotamento psíquico que ficam, sei lá quanto tempo, como se fossem pequenas cavernas, escondidos, e a espiritualidade respeita o momento até que aquele espírito saia daquele lugar, daquele embotamento, onde ele é como se ele se despersonalizasse e fica ali escondido, e depois, quando ele consegue
voltar se voltar para a sua individualidade, né? Sair daquele embotamento, quase anulamento, onde ele vai ter uma dor atroz. E os espíritos dizem, mas agora que ele está aqui gritando, berrando, parecendo um louco, agora que ele está no caminho da melhora. Porque enquanto ele estava preso naquela caverna, onde voluntariamente ele se colocou, a gente não tem como mexer nele. Tem que dar o tempo dele sair dali. Então, eu fui colocada num momento, fui colocada pelos espíritos numa reunião dessa em emancipação para observar esse lugar, né? E trazer isso para os colegas. Estou falando isso aqui rápido, mas a gente depois pode estender melhor na próxima aula. Só para vocês entenderem, assim, que a espiritualidade, lá no plano espiritual, o sofrimento psíquico acompanha o espírito, não importa se está encarnado ou desencarnado. E quando o grau de dor é muito grande, aquele espírito fica sendo guardado e que os espíritos elevados entendem que ele tem um momento dele. Então, não pode a gente querer apressar o passo, o nosso passo. O nosso espírito, o nosso nível profundo, ele vai liberar, a gente vai se permitir, à medida que a gente for amadurecendo, para a gente poder olhar para aquilo. Porque não é só olhar, é olhar e acatar que aquilo é seu. E ok, fez parte do meu passado e eu só estou aqui porque eu passei por tudo isso. Mas não é assim no estalar de dedos que a gente chega nesse nível de entendimento das nossas questões mais íntimas. Tá, gente? Então, quando a gente for procurar uma terapia que vai mexer com níveis profundos, ou até ser colocado num estado desse como sonambulismo, como Kardec disse, que é ali onde você vai conseguir entender, porque estudar a alma, porque a alma se coloca em descoberto, isso é muito profundo. Tá? Então, a gente tem... Eu vou sair daqui. A gente, na semana que vem, vai falar como é que vai direcionar essa faculdade. E aí, quando a gente vai falar da prática propriamente. Mas só para a gente tomar cuidado, inclusive, sei lá, você está trabalhando, aplicando passe a alguém. E aí, acabou o passe, a pessoa está ali envolvida numa dor, numa lembrança. Você tem que... A gente vai falar melhor sobre isso semana que vem. Você tem que trazer ela para o estado presente. Não vai vasculhar a vida passada. Não vai procurar... mexer, mesmo que seja a lembrança da infância, se você não tem instrumentos técnicos. Você não tem conhecimento técnico para lidar com aquilo. Tá? Do mesmo jeito que um dialogador com um desencarnado, ele não vai promover lembrança de outras existências, de dores dele, se ele não sabe lidar com aquele processo. A mesma coisa numa reunião mediúnica. Ah, porque está desencarnado, ele pode lembrar de tudo? Ele pode, mas ele consegue? E se ele lembrar e vai ajudar ele, às vezes não ajuda, às vezes deixa ele mais perturbado. Então, não importa se o espírito está encarnado ou desencarnado, mexer na alma humana é um trabalho de muita delicadeza e de responsabilidade e bom senso. Tá? Marcela, deixa eu fazer uma pergunta. Diga, Priscila. Assim, a depressão, bipolaridade, essas coisas assim. Então, no caso, a gente traz e vai trabalhando até isso acabar, até o espírito conseguir evoluir a ponto de não ter mais. Você pode resolver isso, dependendo do tamanho da dor, você pode ter recursos que você consiga resolver isso numa encarnação. Eu acho difícil uma encarnação, mas, por exemplo, você tem a depressão. Por exemplo, eu tive depressão. Por que eu falo eu tive? Porque a depressão doença eu superei. Mas o que me levou de uma maneira inconsciente para a depressão, hoje eu enxergo. Eu sei que é meu. Então, às vezes, um estado melancólico diante de uma dificuldade. Mas eu olho para aquilo, aquela melancolia é minha, ou seja, eu me apropriei dela, eu entendo que faz parte do meu processo hoje. Mas eu não adoeço por causa dela, porque eu já olhei, eu já integrei, eu já entendo que é meu. E respeito, porque, ok, hoje eu consigo caminhar com isso, porque eu olho para o que é meu e aceito que é meu. O que adoece é quando a gente tem medo de olhar, isso como espírito, não é como personalidade, tá? Eu tenho medo de olhar, coloco lá no nível profundo, só que aquele nível profundo vai cutucando a gente. E aí, às vezes, vem alguma coisa na tua vida que, pá, desperta isso, faz, puf, explode, tá?
explode. Então, às vezes, um pequeno trauma, uma situação, uma perda de um ente querido, uma coisa como, sei lá, perder um emprego, ou não passar num vestibular, pá, aciona uma doença psíquica. Às vezes, até uma esquizofrenia, às vezes surge de uma coisa que acontece, um trauma que acontece na vida da pessoa. E aí, todos os sintomas que são classificados como esquizofrenia surgem a partir daquele trauma. Ah, mas aquilo surge, foi o trauma? Não, o trauma liberou o que já estava no espírito, porque é uma dor. É claro, a gente está falando só o que é da conta do próprio espírito, mas a gente sabe que alguns espíritos, linkados àquela dor, linkados àquela experiência, às vezes tem processo obsessivo. Então, isso agrava um pouco mais, e aí a terapia tem que ser uma terapia mais completa, onde você trate o encarnado e os desencarnados. Tratar mesmo, não é exorcismo para separar. Porque está todo mundo doente, então tem que tratar um, tem que tratar os outros. Todo mundo tem que ser tratado. E às vezes uma encarnação só daquele indivíduo não é o suficiente. Às vezes você dá todo o recurso para aquele espírito, quando desencarnar, ele já não saia num nível de consciência tão perturbado e tão influenciado por campos psíquicos semelhantes, onde ele saia melhor para que ele vá porque o vínculo é aqui, ó. O vínculo é psíquico. Então, se eu mudo a minha vibração dos meus pensamentos, se eu olho para mim de uma maneira diferente, aí eu começo a me perdoar, começo a me esvaziar da culpa, eu vou me desvinculando. E aí dou a possibilidade desses espíritos também se recuperarem, né? Do mesmo jeito que você achou porquê, entende, eu também achei meu porquê, entendo, porém eu tenho aquelas crises de fundo de poço absurdas. Mas é um processo. A gente não resolve num estalar de dedos, tá, Priscila? A gente tem que se permitir. Se eu entendo que eu sou um espírito que tenho. Se a ideia de continuidade me pertence, ou seja, eu não acabo aqui, não acabo com essa encarnação, então na erraticidade eu vou continuar me trabalhando, vou reencarnar, vou continuar. Então, assim, eu vou me trabalhar onde eu esteja, encarnado ou desencarnado. É só a gente se permitir, onde quer que estejamos, nos permitir. Nos cuidar e sermos cuidados. Obrigada. Pronto, Márcia, liberei. Não, é porque... Não era isso, não. Era só para também a gente ter certeza que tem coisas que a gente adquire a partir desta vida. Nem tudo está só lá no passado. A gente também tem que perceber que tem questões que nós criamos aqui, né? Senão a gente também sempre joga tudo lá para outras vidas. Tudo muitas coisas, né, Márcia? E muitas coisas, né? Mais do que a gente imagina. Senão fica mais fácil. É daqui mesmo. É um problema lá da minha outra vida. Saber que aquilo que a gente constrói aqui nesta vida também pode gerar muitas questões para outras vidas futuras, né? É o que no Evangelho chama de infortúnios voluntários, né? Ou seja, você já não basta o que você já tinha, você ainda agrega mais uma carguinha extra no que você já tinha para resolver. Então, ao invés de você sair daqui com um déficit, você ainda sai com um acúmulo de coisa já para resolver na próxima. Mas isso tem muito a ver com a condição moral. Olha, cada vez mais eu tenho certeza de uma coisa. Enquanto a gente não se voltar para o autoconhecimento, a gente vai se estender mais ainda na dor. Eu acho que a coisa mais difícil que uma pessoa, um espírito pode fazer, a tarefa mais árdua é olhar para si, no estágio que a gente está. Olhar de verdade. E depois se aceitar como é. Eu tenho ainda egoísmo, eu tenho pensamentos impuros, eu tenho pensamentos de perversão, às vezes eu tenho vontade de fazer mal a alguém. E sim, ok, isso sou eu hoje, mas não quer dizer que eu vá ser para sempre. Então, entender que eu tenho que ver quem eu sou hoje, usar os recursos, nós espíritas, no caso, usarmos os recursos que a doutrina nos dá e caminhar. E cada passinho que eu der, eu vou olhar para trás, isso aqui eu já superei e nem percebi. Mas se a gente fica, eu quero isso para ontem, eu quero para já, dificilmente. E não adianta esperar que acaba se vitimizando, né? Que é um cuidado que a gente tem que ter, de não se sentir e não esperar vítima, né? E não esperar que os espíritos façam por nós. Porque por mais que eles façam por nós, a tarefa dura é nossa, de olhar e aceitar quem somos.
E Uma até frase nos procura mudar, né? Algumas Isso. coisas que estão na nossa mais fácil. Nós somos filhos de Deus, isso não é pouca coisa. É. Uma vez eu escutei um espírito dizer, um espírito desencarnado, dizer que nós não somos fracos, não, porque nós somos filhos de Deus, mas nós somos frágeis, porque ainda estamos engateando, né? Estamos amadurecendo, mas fracos não, porque a nossa essência é divina. Frágeis. Então, usemos a nossa força, né, da nossa essência para nos amar como somos, o nosso pacote completo. E dentro da nossa fragilidade nos permitamos ser cuidados, porque tem muita gente boa cuidando da gente. Ou se tem. Encarnado e desencarnado. E acho que o melhor caminho para isso é o estudo, né? Sim. E o autoconhecimento, porque é conhecendo a verdade que a verdade nos libertará. Gente, já são 21h15. Palmas, que foi maravilhoso isso. É isso aí mesmo. Eu não volto semana que vem, porque ela